Então, bom dia, bem-vindos a mais uma aula do Instituto. No caso, nossa antepenúltima aula do Instituto já está acabando. E no caso, nossa primeira oração vai ser feita por mim mesma. Então, licença. Nosso querido e amado Pai Celestial, Senhor, muito obrigada por mais um dia de vida, muito obrigada por mais uma semana abençoada que o Senhor nos proporcionou e por mais um sábado que estamos tendo agora. Senhor, muito obrigada pela noite que tivemos e pelo dia de sol que o Senhor está nos dando hoje. E muito obrigada por estarmos nas mais uma aula do Instituto para podermos aprender um pouco mais sobre o seu Evangelho. Senhor, te pedimos que o seu Espírito esteja conosco para que possamos entender a aula de hoje e que também possamos lembrar e aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Que o Senhor possa estar sempre conosco nos nossos dias e que possamos nos fortalecer para amanhã tomarmos o Santo Sacramento. E deixamos essa oração que tudo seja feito de acordo com a tua vontade. Em nome do teu Filho amado Jesus Cristo. Amém. Amém. Ok, então, como anúncios, hoje, dia 18, às 18 horas, nós vamos ter o aulão do CTM, que no caso pode ser mais que uma preparação missionária, como também pode ser para a gente adquirir também mais uma companhia do espírito, né? Para a gente também ter um ensinamento a mais ou alguma coisa a mais. Porque hoje em dia a gente está tendo muita. Como a gente está vivendo nos últimos dias, então tem muita coisa acontecendo. E nesse aulão do CTM pode até ajudar a gente a se preparar para esses últimos dias, ou para a gente poder ajudar alguém que esteja precisando ouvir sobre o Evangelho. Então, é uma ótima oportunidade da gente estar estudando um pouco mais sobre o Evangelho. Então, eu vou mandar depois o link de inscrição do aulão do CTM no grupo, e aí a gente consegue assistir mais, aprender mais. E sem mais anúncios, agora eu vou passar o tempo para a aula da professora Rosana. Ok, Bia, obrigada. Bom, então vamos lá. Sem mais delongas, começaremos a nossa aula, lição número 25. Oh, 25. Sobre a aula passada, né? Vamos recordar aí um pouquinho. Nós começamos o curso já com a primeira visão, Joseph Smith com 14 anos. E na aula passada já estávamos estudando sobre o assassinato dele, de seu irmão, e tantas coisas que os santos, os nossos pioneiros, passaram, né? Coisas boas, maravilhosas, o Evangelho restaurado, e eles abraçaram com muita fé tudo isso, né? Mas não foi fácil. Realmente teve muitas provas da fé deles, né? E nós temos que continuar esse grande legado, né? Até queria comentar sobre a vez que eu peguei o livro Nosso Legado para ler. É um livro, sei lá, fininho, né? É rápido de se ler, mas aí eu peguei o livro para ler e fiquei pensando, poxa, será que não vão aumentar alguma coisa, assim, dramatizar, né? Porque livros, e filmes têm muita dramatização. Então eu fiquei pensando, será que eles vão fazer algum tipo de dramatização nesse livro, né? E eu orei ao Senhor, eu falei, Senhor, me ajuda a saber, né, quando uma história for verdadeira, outra não, ou assim, ou não que não seja, né, que eu acreditei que todas fossem, mas que alguém pudesse aumentar, sei lá, alguma coisa assim. E eu orei ao Senhor, eu falei, eu quero saber a verdade, como nós devemos orar, né, quando a gente quer saber a verdade. E falei com o Senhor bastante e comecei a ler o livro. E desde a primeira página. Foi incrível. Parecia que eu estava lá na história. Eu chorei o livro inteiro de emoção. Às vezes parecia que eu estava tanto lá na história que eu sentia a tristeza que possivelmente alguns estavam sentindo. Eu mergulhei dentro do livro e vivi aquela realidade de uma forma muito especial. E ali foi um testemunho de que realmente os santos eles passaram por tudo aquilo, né?
os pioneiros. E agradeço a Deus pelo testemunho que ele me deu do livro e dos acontecimentos, né? E esse curso, Alicerce da Restauração, me fez lembrar muito desse livro, porque conta as histórias também do começo até um período, né? E realmente foi uma situação de coisa difícil, né? Foi após a morte do profeta, a sucessão, né, na nova presidência, e tiveram também que sair, né, de novo do lugar onde eles estavam, rumo ao oeste. Não é do tempo de vocês, mas deixa eu ver aqui quem entrou para falar um bom dia. Bom dia, Patrick. Seja bem-vindo. Bom dia. Então tá, vamos lá. E a gente, no Oeste, não é do tempo de vocês, mas eu lembro que meu pai assistia muito Bang Bang, né? Então, o Oeste não era uma terra muito fácil naquela época, tá? E a gente vai aprender isso também, principalmente na próxima lição, que é dessa aula mesmo, tá? Bom, então, começando com uma pergunta. Vocês já ouviram a notícia da morte de um profeta e como se sentiram, né? Eu já passei por muitos profetas, hein? Eu esqueci de contar, mas foram muitos. E todas as mortes, assim, causam, né, uma consternação. Poxa, faleceu, né? E às vezes a gente não sabe muito bem como funciona a hierarquia dos chamados, né, dos profetas, e a gente não sabe quem vai ser o novo profeta, então fica tudo uma novidade. Mas quem conhece sabe quem vai ser o próximo profeta, né? Que é o presidente do Quórum dos Doze, né? É isso, gente? O que vocês, vocês são mais jovens, já presenciaram a morte de algum profeta? Que era o Monson, né? Antes do profeta Nelson? Thomas S. Monson, Gordon Berrin. Era o Gordon ou era o Monson? Acho que era o Gordon, né? Morreu dormindo, Gordon, em paz, tranquilo. Olha que bênção. Então, pensem aí, o que vocês sentem quando ouvem falar da morte do profeta? Mas a morte de Joseph Smith foi a morte do primeiro profeta da restauração. E naquela época, a igreja estava sendo estruturada, então os santos dependiam muito ainda do profeta, né? Assim, tinha liderança, tudo, né? Como nós temos, mas eu acredito que foi muito mais forte o sentimento deles, né, de insegurança, quando o profeta Joseph Smith faleceu, do que agora no nosso tempo, quando um profeta morre, né? Não sei se vocês concordam, porque nós sabemos que já está organizado, né? Que assim que o nosso profeta falecer, que nós amamos tanto, mas e vamos sentir a falta dele, das palavras maravilhosas dele, mas sabemos que vai ter logo um outro profeta que já está designado, né? Se quiserem comentar, fiquem à vontade. Então, outra pergunta. Que dúvidas e preocupações vocês acham que os santos daquela época tiveram quando ouviram sobre a morte de Joseph Smith? Então, eu já comentei alguma coisa, né? Mas pensem, ou respondam se quiserem, sobre isso, né? Alguma coisa que vocês acham pessoal de vocês aí, o sentimento que vocês acham que eles tiveram, tá? Eu acho que eles pensaram que provavelmente, né, não teria.
uma outra pessoa que pudesse receber tanta revelação ou receber revelação do Senhor, porque até dado momento o profeta era Joseph Smith. Aí depois que ele morreu, muitos poderiam achar que não teria outro profeta ou que eles não estariam, que eles estariam perdidos agora, que não teria mais para onde ir. Mas na verdade o Senhor, ele sabe de todas as coisas. Então, ele já sabia, né, que isso iria acontecer e ele já tinha preparado as outras pessoas, né, para poder presidir no lugar de Joseph Smith. E isso acontece até os dias de hoje, né? O Senhor sabe que os profetas, né, eles vão morrer, no caso, né? Porque isso faz parte do plano e no caso já vai ter uma outra pessoa que já vai presidir ali no lugar do antigo profeta. Porque, né, o Senhor sabe de tudo, então ele já sabia daquela época também que tudo isso ia acontecer e que teria que ter alguém e outras pessoas depois, né? Depois que o outro profeta morresse, depois morresse, aí já ia ter outras pessoas no lugar. É, exatamente, Bia. Eu não tinha nem pensado nisso aí, né? Mas é verdade. Eu até li sobre isso na aula, mas eu não parei para refletir que realmente eles pensaram, tipo, os não membros, quem assassinou Joseph Smith, declarou, né? Até num jornal que criticava muito a igreja mesmo na época, né? E eles publicaram no jornal, é o fim do mormonismo, quando Joseph Smith foi assassinado, olha só, né? Imagina, você tá lá, passando por tudo aquilo e ainda lê no jornal sobre isso. E eles pensaram que seria o fim e não foi, né? A restauração continuou, a igreja foi colocada novamente na terra e está aí até hoje, olha só. Então, o engano dos homens, né? Pensaram que ia acabar. Mas a obra de Deus, quando ele põe a mão, não acaba. E é isso. Muitos santos pensaram, nossa, estamos sem profeta. E agora, né? O que a Bia falou, deve ter sido bem difícil. E Brigham Young, né? Também teve seu momento difícil quando soube da morte de Joseph Smith. Tá bom? Vocês lembram como que Brigham Young reagiu quando soube da morte de Joseph e Iron Smith? Vamos Se lá, eu, se pode eu não me engano, falar. se eu não me engano, acho que ele estava preocupado com quem ia presidir. Se eu não me lembro. Isso mesmo, verdade. Ele ficou preocupado porque não tinha, foi uma morte, vamos dizer assim, prematura, né? A igreja tinha sido recém-restaurada. Joseph Smith era jovem ainda, tinha 38 anos. Então, foi muito precoce, né, a morte de Joseph Smith. Acho que ninguém estava esperando por aquilo. E no momento está escrito aqui no texto, né, no momento da morte de Joseph, Brigham Young e outros apóstolos estavam servindo missões no leste dos Estados Unidos. Foi somente em 16 de julho, olha só, alguns meses depois da morte, do assassinato do profeta, é que Brigham Young ficou sabendo disso, né? Foi somente em 16 de julho de 1844 que Brigham recebeu uma carta descrevendo os assassinatos de Joseph e Iron Smith. Imagina, então, os santos, nesse período todo, estavam lá, em trevas, vamos dizer assim, entre aspas, mas, né? Ficou o quê? Uns 3 meses, né? Para Brigham Young ficar sabendo. Nós aqui sabemos que foi Brigham Young o, o profeta sucessor, né? Mas eles não sabiam. E o profeta morto, e eles ficaram sem profeta por um tempo. Quando leu a carta, Brigham sentiu como se sua cabeça fosse se partir. Isso é a declaração dele mesmo, né? Que está escrito. Então, é o relato. Nunca havia sentido tamanho desespero. Olha, nunca havia sentido tamanho desespero.
Imediatamente, seus pensamentos se voltaram para o sacerdócio. Joseph tinha sido o portador de todas as chaves necessárias para investir os santos e os selar para a eternidade. Pronto, ele falou, está tudo perdido. Joseph, será que Joseph foi para o túmulo com as chaves do sacerdócio? Olha só. Os pensamentos que Brigham Young passou, né? O desespero, né? Como seria a continuidade da obra sem o sacerdócio, sem as chaves? Aí, ó, sem as chaves, quem pode ler? Eu, Por favor. sem essas chaves, a obra do Senhor não poderia seguir em frente. Por um instante, eh, temeu que Joseph as tivesse levado com ele para a sepultura. Exatamente. Se quiserem comentar, fique à vontade. Como o Senhor pode nos guiar quando o futuro pode parecer incerto? Bom, então, baseado nisso que os santos estavam passando, vamos trazer para nós agora, tá? Quando vem alguma situação difícil, veio a pandemia, aí, não só no mundo, mas na igreja também, às vezes acontece alguma situação difícil, né, na igreja, alguma incerteza, né? Sei lá, será que um líder está falando mesmo a verdade? Será que ele quer mesmo nos ajudar? Ou, sei lá, ele não está sendo inspirado pelo Senhor? Tem muitas coisas acontecendo, né, na vida da gente, tanto na igreja como no mundo. Então a gente às vezes pensa no futuro, será que eu vou conseguir fazer uma missão? Porque está acontecendo tantas coisas, né? No mundo, pandemias, guerras. Será que eu vou conseguir me casar com uma pessoa bondosa, até preferivelmente um membro da igreja, né? Cada um sabe aí o que quer para sua vida, né? O mais importante. Será que eu vou conseguir fazer uma faculdade? Como vocês acham que o Senhor pode nos guiar com essas incertezas todas do futuro aí, que os jovens têm, né? Até eu que tenho 53 anos, às vezes eu penso no futuro e sinto, assim, às vezes até alguma insegurança, né? Vão pensando aí. Deixa eu ver quem entrou aqui na aula. Lila, bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, desculpa, Rô, eu estava fazendo trabalho da faculdade. Tranquilo. Estamos falando aí da sucessão, de quando o profeta foi assassinado, né? Os membros não sabiam quem seria o novo profeta, se teria um novo profeta. Então, estava tudo muito difícil. Então, a gente está vindo agora para o nosso mundo atual, né? Como o Senhor pode nos guiar quando o futuro parecer incerto. E os jovens passam, às vezes, por muito disso, né? Porque eles estão jovens, têm tanta coisa para decidir na vida. E são coisas importantes, porque o que eles decidirem agora na juventude vai refletir na vida deles inteira, né? Então, eles, apesar de serem tão jovens, têm uma responsabilidade tão grande, né? Tanto na igreja como nas coisas do mundo aí, escolas, faculdades, trabalho, e na igreja, missões, casamentos, né? Ô, Sônia, esses dias a gente está fazendo algumas coisas e eu descobri que quando uma pessoa já foi selada, para ela se selar novamente, ela precisa de autorização do presidente da igreja, lá de Salt Lake. O presidente Nelson tem que autorizar, né? E aí a gente conversando sobre o assunto, a pessoa falou para mim assim, o presidente Nelson teve que ter autorização para se selar novamente, né? E aí falou, mas quem autoriza se ele é o presidente? Ele autoriza ele mesmo? E aí a pessoa comentou comigo que quem autoriza é o bispo-presidente do Quórum dos 70, alguma coisa assim, né? Autoridade menor que o presidente, mas maior nesse momento, que aí ele precisa ser, como se diz, dirigido por alguém, né? Porque ele precisa ser presidido, né? Que nem ele tem um bispo, como a gente e tal.
E eu achei bem interessante, né? Porque a igreja é perfeita, né? Todas as coisas têm, ó, isso é assim, aquilo é assim, aqui vai para a direita, aqui vai para a esquerda, né? E eu achei bem interessante, porque todas as regras vêm para que seja igualitário para todos, né? Nada é discriminatório ou irregular, é tudo perfeito para que todos façam a mesma coisa por igual, né? Sim. A gente estava até comentando sobre isso, né? Que agora nós temos uma organização perfeita, mas no começo, quando o Joseph Smith foi assassinado, não tínhamos essa organização ainda, né? Então, Brigham Young pensou que Joseph Smith tinha ido para o túmulo com as chaves, né? Seladoras, que era o que ele tinha, né? Em seu poder. Mas vamos lá, isso mesmo, Lila. É bem lembrado que agora nós já estamos bem adiante, né, na restauração e já temos toda a organização perfeita. E no começo foi bem difícil, né? Foi bem difícil até estruturar tudo. Era muita coisa acontecendo, muita coisa. E os santos tiveram muita fé naquela época, uma fé assim extraordinária. Bom, alguém quer ler? Eu leio. Isso, por favor. Aí vai falar também sobre que Brigham Young, ele lembrou que aquelas chaves que ele pensou que tinha acabado ali com Joseph Smith, morto, né? Ele lembrou que Joseph Smith já tinha passado para os 12 apóstolos. Olha que bênção, né? Ele lembrou e ficou muito aliviado. Então, vamos lá. Começou, antes de decidirem antes de sentirem a inspiração divina de um novo profeta, foram os 12 apóstolos que presidiram a igreja. Pode ler, Bia, por favor. Em janeiro de 1846, em meio à crescente perseguição contra os santos, os 12 apóstolos finalizaram os planos de sair de Nauvoo rumo ao oeste. Em 1842, Joseph Smith profetizou que os santos continuariam a sofrer muitas aflições e seriam conduzidos para as Montanhas Rochosas. É isso aí. Então, vejam bem, né? Em meio à perda do profeta, ainda perseguidos, e eu acredito que depois que o profeta foi assassinado, houve até mais perseguição. Então, os 12 levaram o pessoal para o oeste, conforme Joseph Smith havia profetizado. Olha só que situação, né? Aqui. Então, vamos. Então, nós vamos ver na próxima aula o que aconteceu lá no Oeste. Foram coisas maravilhosas, mas também houve coisas terríveis, né? Mas parando aqui para finalizar a aula, que já é 9h32, o que aconteceu? Os santos foram, né, para o rumo ao Oeste e eu acho que o que eu queria contar agora vai ser na próxima aula. Peraí, deixa eu só ver. Peraí. Ah, sim. Então, eu queria contar, vai ficar para a próxima aula. Então, só vou finalizar essa aula dizendo assim, lembrando, né, que apesar de todas essas perseguições, os santos foram fortes, seguiram seu profeta e depois seus líderes até o fim, tá? E mesmo tendo passado por tudo isso, ainda tinham mais coisas para acontecer com eles. Então, pensem, né? Que às vezes a gente fala, eu sou cristã, então tudo vai dar certo, tudo vai prosperar, porque eu estou guardando os mandamentos.
E, às vezes, mesmo a gente sendo fiéis aos mandamentos, provações chegam, né, na nossa vida. E aí vem a prova da nossa fé, não é mesmo? Pensem bem nas nossas provações do dia atual, que também não são fáceis, não, né? Cada época foi um tipo de provação, agora nós temos outras provações atuais, né? Bom, vamos partir para a próxima aula que eu quero contar. E todos nós vamos aprender juntos sobre os conflitos que tiveram no Oeste. Quem chegou aí? Tem duas Lilas aqui, hein? A Igreja no Oeste, que é a lição 26. O estabelecimento da Igreja no Oeste dos Estados Unidos é uma extraordinária história de fé. Se você pensar na igreja como uma coxa de retalhos ou uma tapeçaria, é a coisa mais bela e preciosa que eu já vi. Deixa eu ver. Vocês já viram, parando de ler aqui um pouquinho, vocês já viram uma tapeçaria, tipo um quadro? Eu já vi várias vezes. É que eu não tenho aqui em casa, porque eu queria ter mostrado para vocês. Uma tapeçaria, ela é muito difícil de fazer, porque os fios se entrelaçam, um vai para frente, outro vai para trás, um vai para o lado, outro vai para o outro, até formar uma imagem perfeita, né? Nessa aula, no estudo dessa aula, tem uma tapeçaria, uma imagem, uma tapeçaria real mesmo, que eu achei incrível. Parece uma fotografia, né? De pessoas, tem os desenhos também. Eu falei, nossa, como a pessoa tem que ter um talento e quanto tempo ela gastou para fazer aquela tapeçaria, porque é uma coisa incrível de se ver. Agora nós temos tapetes muito bonitos, né? Decorados e cheios de desenho, mas agora não é bem manufaturado, não, é mais industrializado, né? Então fica mais fácil, programa a máquina lá e acabou. Mas antes era tudo feito à mão, tá? Com muito amor e dedicação, tá bom? E é uma coisa muito linda de se ver mesmo. Se você examinar com cuidado, vai encontrar alguns fios bem peculiares nessa tapeçaria. Mas se puxar os fios e olhar só para eles, vai perder a maravilhosa mensagem de nossa história. Se você der um passo para trás e olhar a colcha ou a tapeçaria como um todo, ela é linda. Então, vocês entenderam aqui a declaração do Stephen Snow, do Elder, né? Elder Stephen. Ele falou que se a gente olhar só um fio, outro fio, não vai ver nada além de fio, né? Mas se a gente ver um pouquinho distante, um passinho para trás, a gente vai ver o todo e vai ver como é magnífico. Tá? Então, a gente não pode perder essa experiência magnífica. Por que eu estou contando essa história? Porque ele vai comparar, foi comparado, né? A história da igreja, tudo que acontece na igreja, com um tipo de uma tapeçaria, levando para o lado figurativo, né? Da situação, do que ele quer fazer aí, comparar, tá? Alguém querendo comentar, fique à vontade. Então, desde o início da igreja no Oeste, foram surgindo milhares de histórias de santos fiéis, cujo esforço de seguir a Jesus Cristo e edificar a igreja do Senhor criaram uma bela tapeçaria de fé. Aí que eu falei, né? Da tapeçaria, o que ele queria comparar. Na aula, tem muitas declarações de membros, tá? Essa aula é bem longa, porque tem várias declarações, que era isso que eu queria falar no final da outra aula, mas já estava como é? Essa aula parece que podia ser uma só, né, essa lição, porque tá bem uma continuidade da outra, né?
Então, eu queria falar sobre isso, sobre as declarações que os membros da igreja deram, né? E as histórias também que eles passaram, que foi contada às vezes até por outra pessoa. Uma história que me marcou bastante da lição foi que teve uma irmã que perdeu a perna e ela, mesmo sem a perna, ela liderava, né, o grupo, ela não parou de trabalhar e ela foi valente. Eu estou aqui com problema na coluna, né? Estou aqui meio que diminuindo o meu ritmo e ela tem uma perna, né? Então eu fico pensando quanta fé realmente essa tapeçaria, né? Junta um monte de declaração de vários membros, tudo que aconteceu, as histórias e aí como se fossem os fios da tapeçaria, junta tudo para a gente ver essas histórias de grande fé, né? Se alguém quiser comentar, fique à vontade. A Lila está dizendo aqui que ela está sem áudio. Ok, Lila. Quem pode ler? Então o vento aqui, não sei se vocês estão sentindo, ouvindo. É porque eu estou no quarto andar e a janela está aberta, mas eu não consigo fechar a janela, porque está muito quente. Então, é uma ventania aqui. Quem pode ler? Edificar nossa fé. Edificar nossa fé sobre o alicerce de Jesus Cristo e seu Evangelho pode nos ajudar a permanecer firmes, apesar das falhas humanas dos membros da Igreja. Muito bem. É sobre isso que nós vamos falar daqui a pouco, tá? Sobre umas falhas humanas aí dos membros da igreja, que acontece atualmente, é claro que nós somos membros da igreja e somos falhas, e às vezes como líderes, por mais que a gente queira ser perfeito no nosso chamado, temos esse compromisso, essa responsabilidade, às vezes nós falhamos sem querer, por impulso, tantas coisas acontecem, né? Porque nós somos humanos, mas o Senhor, ele quer nos aperfeiçoar. Por isso que às vezes ele chama pessoas falhas para liderar. Porque essa pessoa falha, ela vai progredir. Ela não vai ser perfeita no chamado dela, vai ter falhas, mas ela vai progredir. E os membros da igreja, buscando o Senhor, vão entender as falhas dessa pessoa e ela sabendo dos mandamentos e dos princípios da igreja, ela não vai cair, né? Junto com ela vai saber quando um líder falhar, né? Então vamos lá. Sobre aqui, ó, falou, né? Sobre permanecer firmes, né? No alicerce de Jesus Cristo. Aí vamos ver então Elamã 5:12 que fala também sobre qual alicerce nós devemos edificar. Bom, quem pode ler aí, Elamã 5:12? Quem já leu pode ler de novo, não tem problema, que a gente tem poucas pessoas na aula, mas essa aula fica gravada para as reposições de vários alunos que estão pedindo. Tá? Elamã 5:12. E agora, meus filhos, lembrai-vos de que é sobre a rocha de nosso Redentor, que é Cristo, o Filho de Deus, que deveis construir os vossos alicerces, para que quando o diabo lançar a fúria de seus ventos, sim, seus dardos no turbilhinho, sim, todo o seu granizo e violenta tempestade vos açoitarem, sim, não tenha poder para vos arrastar ao abismo da miséria e angústia sem fim, por causa da rocha sobre a qual estáis edificados, e que é um alicerce seguro. E se os homens edificarem sobre esse alicerce, não cairão. É interessante, uma coisa que eu queria ressaltar nessa escritura é que ela fala que se nós
temos que edificar sobre a rocha do Redentor, tá? Então, apesar de nossos líderes, nós mesmos termos falhas, Cristo nunca falhou. Ele não falha, ele é perfeito. Então, estando edificado sobre a rocha de Cristo, pode vir, né, que nem falou aqui, o diabo lançar sua fúria, né, vir provações, vir tentações, a gente vai estar firme, não vamos cair, tá? E o objetivo de todas as coisas na igreja, até atividades recreativas, é trazer pessoas a Cristo, ou as que nós que já estamos em Cristo, permanecermos fiéis e alicerçados ali na rocha do nosso Redentor, tá? Se quiserem comentar, fique à vontade. Então, nesse momento eu vou contar a história que aconteceu. Se vocês quiserem me ajudar e contar também um resumo do que vocês entenderam estudando a lição, e eu complemento depois alguma coisa, se alguém se sentir à vontade de falar sobre o que aconteceu lá no Oeste. Como eu disse no começo da aula, o Oeste, gente, era uma terra difícil, tinha índios, a lei ali era tipo, a pessoa, por exemplo, não tinha policiamento para manter, e os policiais que defendiam a gente com armas, né, que nem tem agora, eles atiram nas pessoas que querem invadir nossa casa, que querem fazer mal a gente. Não, as pessoas tinham armas, né? Apesar que muita gente tem arma hoje em dia, mas tem que fazer toda uma permissão, né, do governo, tal, e exames psicológicos para saber se pode ter um porte de arma, né? Mas antes as pessoas boas tinham armas para se defender, porque a lei ali era isso mesmo, cada um se defendia do jeito que podia, a sua terra, a sua família. E as pessoas más tinham armas também, então eram uns conflitos que tinham, né, na, na região, e até por ser uma região assim meio afastada, né, não era tão, vamos dizer assim, civilizada, né, não tinha tanta lei para a gente seguir, então era a pessoa fazendo a sua lei ali, se defendendo do jeito que podia. E os santos, lógico, sempre sendo admoestados a seguir os atributos de Cristo, ser bondosos, não matar, não roubar. Mesmo assim, aconteceram coisas que, por mais que aquilo era comum na época, foi contra a vontade do Senhor, contra os princípios da igreja, por líderes que agiram por si mesmos, né? Não, e esqueceram por algum momento ou não conseguiram aplicar por algum momento os princípios de Cristo, né? E o que aconteceu? Vocês lembram lá no massacre de Mountain Meadow? Acho que é isso, como assim que fala, não sei, né? Massacre de montanhas, né? Mountain Meadow. O que aconteceu? Vocês lembram que o governador, o presidente dos Estados Unidos, que era o James Buchanan, sei lá, alguma coisa assim, mandou 1.500 soldados lá para agirem contra os santos, pensando que eles eram revoltados, revolucionários, sei lá o quê. Pensou que eles estariam fazendo uma insurreição, que nada, nada a ver, né? Se alguém quiser contar a história, eu complemento ou eu conto. É que eu lembro que eu estava estudando, é que nisso eles fazem assim, a gente vai ter que fugir, né?
Aí eles foram lá e pegaram, tipo, os mantimentos, né, que eles teriam que usar caso eles precisassem fugir, né, evacuar de novo, no caso. E aí eles vieram um povo lá, acho que eram uns carroções, e aí eles vieram, tipo, para pegar esses mantimentos dos santos, né, ver se eles conseguiriam pegar. Só que aí eles falaram que não, porque. E, tipo assim, eles não explicaram, né? Eles só falaram que não poderiam e tal, dar os mantimentos. E aí esse povo começou a falar, né, que iria provavelmente que iria se juntar, no caso, com o exército lá americano. E aí, tipo, eles não se juntaram no final das contas, né? Mas aí eles começaram, eles não consultaram, tipo, o pessoal da igreja, né? Não se consultou com o Senhor primeiro para saber o que eles deveriam fazer com esse povo que estava querendo se juntar lá com o povo do exército lá. E só começaram a matar todo mundo, assim. E eu fiquei pensando enquanto eu estava estudando, que a gente sempre tem que, tanto para as coisas mais perigosas, digamos assim, como as coisas menos difíceis da nossa vida, a gente tem sempre que pedir ajuda do Senhor. Não importa se é uma coisa muito difícil ou muito fácil, a gente sempre tem que pedir ajuda para o Senhor, que era, né, o que eles deveriam ter feito para evitar esse massacre. Exatamente, Bia, foi isso mesmo que aconteceu, você resumiu muito bem. E uma coisa que eu queria enfatizar também, que eu falei que ia complementar, né, é que foi o prefeito mesmo eu anotei aqui porque são os nomes, né, difíceis, mas vamos lá. Foi o Isaac Haidt, prefeito de Cedar City, tá? Que pediu para fazer essa defesa. Ele estava sentindo, ele estava preocupado. Na verdade, ele fez o que não devia ter feito, né? Mas ele estava, vamos dizer assim, entre aspas, com boas intenções, vai. Porque ele queria proteger os Santos. Ele estava com medo dos Santos serem expulsos de novo, assim como foram expulsos de Ohio, Missouri e Illinois. Ele ficou pensando, vamos ser expulsos de novo. E ele queria defender o povo, né? E queria que o povo se defendesse. Então ele chamou lá os irmãos para ajudar ele a, a se defender da melhor forma possível. E como a Bia falou, eles tinham ameaçado, né, que iam se unir aos 1.500 soldados que estavam indo para lá para, sei lá, fazer o quê, né? Matar, expulsar de novo. Então, como ele era o prefeito lá da região e era o líder da igreja também, né? Ele era o Isaac Haidt, já falei, né? Ele queria, né, se defender com armas e tudo mais. Só que teve outros líderes que estavam com ele que o aconselharam. Aliás, tinha um líder acima dele, que eu não anotei o nome, mas se vocês estudarem, vocês vão saber, que ele pediu permissão para se defender, né, com armas, matar as pessoas que viessem guerrear contra eles, né? E o líder que estava acima dele falou que não, que era para ele mandar uma carta para Brigham Young, que nessa transição toda já estava sendo o profeta, né? Na realidade, eu até pulei essa parte, mas na época que foi inspirado de Brigham Young ser o profeta, o Sidney Rigdon queria ser o profeta e ele era escrevente de Joseph Smith, né? Então ele achou que era ele que deveria ser o profeta. Mas o Brigham Young começou a falar que eram os 12 que tinham as chaves, começou a discursar, e muitas pessoas viram a imagem de Joseph Smith no Brigham Young, que não era profeta ainda, né? Então eles perceberam que realmente era um sinal de que Brigham Young seria o próximo profeta, e já nesse período aqui, ele já era o profeta. Então, o líder lá pediu para o Isaac mandar uma carta para o profeta perguntando como eles deveriam se defender dessa comitiva aí, né?
que estava revoltada contra os santos, né? Poxa, mas assim, de uma forma tão forte, né? Sendo que só porque eles não puderam ajudar eles com vendendo alimentos, porque o profeta tinha falado para eles armazenar o alimento, né? Eles eles não sabiam como que estaria, porque estavam sendo perseguidos ali, né? Não sabia como estaria a situação deles, então ele pediu para armazenar alimento, porque se caso eles precisassem se locomover novamente, eles teriam alimento pelo caminho, né? Que, aliás, eles estavam meio que ali era uma região desértica, né? Como eu falei, com índios. Então, eles bolaram tudo isso aí, mandaram a carta para o profeta, mas ia demorar muito para a resposta chegar. Eu estou falando alto por causa do vento, gente, perdão. Ia demorar uma semana para a resposta chegar e ele não esperou, tá? Ele se juntou aos índios, tipo pensando assim que pediu para um grupo se juntar aos índios para colocar a culpa nos índios, tá? Os índios aqui eram os paiutes. Eles queriam, tipo, porque os índios atacavam mesmo, né? As comitivas lá, tudo. Talvez para defender a terra deles também, não sei. Eles se juntaram e queriam, tipo, ele queria, tipo, colocar a culpa nos índios, né? Mas depois descobriram que eles estavam também na turma que assassinou, matou muita gente, e ficaram só as crianças, ao todo 17 crianças que eles pouparam a vida. Então, foi muito triste isso tudo. E depois, realmente, até o Isaac, depois que ele recebeu a carta do profeta dizendo para não matar as pessoas, para deixar a comitiva seguir em paz, foi isso que ele falou na carta, o profeta, né? Ele lamentou muito e ele balançava a cabeça e gemia e chorava, dizendo tarde demais, né? Então, depois de tudo isso, ainda foi feita muita negociação com o presidente dos Estados Unidos e ele entendeu tudo que aconteceu e entendeu que os santos eram pessoas de paz e aí fizeram vários acordos. Do Breno. Meu marido tá trabalhando, falando no telefone. Então, eles perceberam que os santos, né, são pessoas boas e não queriam esse tipo de coisa acontecendo, né? Que eles estavam se defendendo. Então, o presidente, ele entendeu e parou de perseguir os santos. E aí nós sabemos da história toda, né? Salt Lake City é uma grande cidade, os santos puderam finalmente encontrar um refúgio seguro lá, né? Alguém mais quer comentar algo sobre essa situação? Bom, por que que a gente fala, a gente está contando tudo o que aconteceu. Vocês podem ver que nesse curso de Alicerce da Restauração, a gente está, o estudo mesmo está colocando várias situações que podem gerar perguntas de pessoas que conhecem a história da igreja e não são membros, ou são membros afastados, que estão, às vezes, contra a igreja agora. E às vezes eles usam, para se afastar da igreja, eles usam algumas coisas que aconteceram, né? E acabam criticando a igreja nas redes sociais. Então, a gente precisa estar preparado para responder, né, o que aconteceu. O presidente, creio que foi o Ayrin, está na aula também, o presidente Ayrin disse que aqueles santos e aquele líder, ele agiu contra os princípios da igreja, contra os princípios de Cristo, tá? Então, apesar de, né, a intenção dele ter sido defender o povo, mas ele tinha que ter esperado a resposta do profeta, né, porque são coisas que não deveriam ter acontecido, e o presidente pediu perdão
às famílias, né? E ao povo por esse acontecimento na igreja, infelizmente, né? Alguém tem algum comentário? Bom, então é isso, gente. É essa lição, né, que nós temos que aprender, como a Bia falou, buscar ao Senhor. A gente estudando as Escrituras, a gente sabe a vontade do Senhor, em coisas grandes ou pequenas, a gente buscar ao Senhor, não agir por impulso, pelas nossas próprias decisões, porque além da gente prejudicar a si mesmo, olha quantas pessoas, né, o Isaac prejudicou. Às vezes, ainda bem que nós, assim, às vezes as nossas atitudes, ainda bem não, né? Mas às vezes uma escolha que a gente faz não prejudica só a gente, prejudica a nossa geração, prejudica a nossa família. Então, olha só como algumas escolhas são importantes, por menores que sejam. Elas influenciam o nosso futuro, o futuro da nossa família, dos nossos filhos, tá bom? Tem testemunho disso, tá bom? Que realmente nossas escolhas são importantes. Por menores que sejam, nós às vezes plantamos coisas agora na juventude ou depois também, mas a colheita vem. Se nós plantarmos o bem, vai ser o bem que nós vamos colher, vai ser felicidade. Se nós plantarmos o mal, vamos colher o mal, tristeza, castigos, penalidades, tanto para nós como para a nossa família, né? E às vezes um líder falha, e às vezes quantos irmãos não se afastam da igreja por causa da falha daquele líder. Por isso que eu deixei essa escritura aqui para a gente poder alicerçar o nosso testemunho, a nossa vida em Jesus Cristo, porque ele não falhou, tá? Por mais que nós devemos obedecer aos nossos líderes, com certeza, nós também devemos saber quando ele falha. Nós devemos perdoar a falha do nosso líder, com certeza, isso é cristão. Mas não seguir um líder que está falando para você fazer uma coisa errada, né? Por exemplo, vai, uma coisa simples. Você chega num líder e fala, eu devo pagar o dízimo? Se ele falar, não, não precisa não, você está com problemas financeiros aí, a gente vai saber que ele não está sendo inspirado por Deus. Porque um líder inspirado vai falar, não, você deve pagar o dízimo e depois Deus proverá. A igreja vai te ajudar se você não pagar o dízimo e não conseguir pagar o seu aluguel depois, a igreja vai te ajudar. A igreja vai te dar cursos de autossuficiência, sabe? Ensinar a pescar, não só dar o peixe, mas ensinar a pescar. Então, nós temos que estar atentos a isso. Estudar as escrituras para saber a vontade do Senhor e saber identificar quando está sendo feita a vontade do Senhor e buscar ao Senhor inspiração e tudo mais. Tá bom, gente? Esse testemunho, essa aula que eu deixo com muito amor a vocês, tá? E que vocês possam pensar e ponderar com o espírito de oração, com o espírito do Senhor, que o Espírito Santo possa agir no coração de vocês, na mente de vocês, quanto a todas essas coisas que aconteceram e o que acontece atualmente na igreja e na vida de cada um de vocês. Que vocês possam realmente buscar o Senhor. Essa aula eu deixo, esse testemunho em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Para a próxima aula, tá? Eu peço para vocês estudarem sobre o motivo de que os membros da igreja negros não podiam receber o sacerdócio, tá? Teve esse período aí que os irmãos da igreja negros não podiam receber o sacerdócio. E nós vamos aprender mais sobre o motivo disso, tá bom? E também a lição sobre como posso ajudar no trabalho de salvação. Estudem a aula e estejam preparados para a próxima aula, que vai ser muito boa e de muito conhecimento, para a gente saber tudo o que aconteceu aí no início da restauração, tá bom? Tempo é seu, Bia.
Ok, então, muito obrigada pela participação de vocês mais uma vez aqui na aula do Instituto, tanto para as pessoas que estavam aqui na aula agora e para as pessoas que vão ver depois, né, a aula gravada. Então, que a gente possa nos preparar, para que possamos nos preparar para essa aula que vamos ter sábado que vem, para que a gente possa ter, para que a gente possa estar presente na aula, né? Que a gente possa ter ali a companhia do Espírito durante a semana e que também possamos participar também da aula no sábado que vem. Então, só reforçando o anúncio que hoje, às 18 horas, nós teremos o aulão do CTM. Então, lá no grupo do Instituto, só mandaram o aviso, né, o anúncio, mas eu tenho o link de inscrição, eu vou mandar depois que acabar a aula lá no grupo do Instituto, para que possamos estudar mais um pouco, né, sobre essa aula do CTM. E a última oração pode ser feita pelo Patrick, por favor? Pode sim. Pai Celestial, agradecemos esse dia de vida e que nada mais aconteça. Que o Senhor possa abençoar nossa casa, nossa família, e que possa nos ajudar a trilhar o caminho correto e aprender cada vez mais com essas aulas do Instituto, com nossas aulas, com as pessoas à nossa volta. Essa é a oração que eu faço, e em nome de Jesus Cristo também. Amém. Amém. Obrigada, pessoal. Boa semana, bom feriado. Obrigada pela aula. Semana que vem.